As reportagens e os temas que marcaram 2013 estão na retrospectiva do Repórter Senado, o ano em que o Brasil foi às ruas. Bandeira na mão, no corpo, na cabeça. Orgulho de ser brasileiro? Instrumento de contestação? Eu sou brasileira, né? Eu vivo aqui, tenho meus direitos, acho que cumpro meus deveres. Ou tudo junto? No mês em que o Brasil disputava e sediava a Copa das Confederações, o verde e o amarelo não eram só as cores da torcida. Torcedor, você pode ser a qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. Hoje eu sou mais manifestante. A geração que ocupou as ruas não se lembra dos últimos protestos massivos no país, ou nem era nascida. A gente tem que trazer a revolução, os jovens têm que trazer essa mudança. Muitos manifestantes de primeira viagem, como Ana Carolina, de 14 anos. Eu quero melhoras. Jovens que buscam novas formas de se expressar e de se organizar. Brasil! Brasil! Não dá mais para o Brasil ficar do jeito que ele está. Muitas coisas são necessárias para mudar o mundo. Raiva e tenacidade, ciência e indignação, a iniciativa rápida, a reflexão longa, a paciência fria e a infinita perseverança, a compreensão do caso particular e a compreensão do conjunto. Apenas as lições da realidade podem nos ensinar como transformar a realidade. Esse texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht tem mais de 70 anos, mas parece ter sido escrito para o momento atual do Brasil, marcado por centenas de manifestações populares. Durante o mês de junho, uma onda de contestação alterou o vai e vem cotidiano das ruas e colocou milhões de pessoas na mesma direção. Mas qual a dimensão e o significado desses protestos? Como eles afetaram as relações políticas, culturais, sociais? Quem participou do movimento? Cientistas políticos, psicólogos, filósofos, parlamentares. O Brasil tenta entender as lições da realidade. É uma eclosão, é um curto-circuito, é um incêndio provocado por um fio desencapado. Estamos todos atônitos. Parece que muita coisa do que existia não está servindo para explicar. Existem, né, manifestações de massa ocorrendo, né, em grande escala em todo o mundo. O problema está lá no Nordeste, está aqui em São Paulo e também está no Rio. Isso é Brasil. Os primeiros protestos brasileiros foram contra aumentos da tarifa do transporte público em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Manaus, no Amazonas, e em Goiânia, capital de Goiás. Mas a partir das manifestações em São Paulo, o movimento dominou o debate nacional. Abaixa a tarifa ou paramos o Brasil! A primeira coisa foi chamado de solidariedade às reivindicações das outras cidades. Foi algo tão intenso que logo ganhou expressão cultural. Quem respondeu ao chamado das ruas trouxe outros motivos e os protestos se expandiram para mais de 500 cidades brasileiras. Não é uma questão só de 20 centavos, nós estamos querendo uma mudança geral nesse país. Os brasileiros reprovaram gastos com estádios e obras para a Copa do Mundo e das Confederações. E protestaram até mesmo dentro dos estádios. O apelo do governo, da FIFA e dos anunciantes era para o brasileiro mostrar que o país estava em festa com a Copa das Confederações. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Mas a campanha virou chamado para as manifestações. Já são mais de 1.000, 10.000, 100.000 na rua. Vem pra rua. O cidadão começa a refletir, por que houve tanto empenho e se fez isso, mas na área social o governo não consegue fazer? O
caos urbano e a má qualidade dos serviços públicos mobilizaram multidões. Saúde precisa de socorro. 6 meses para iniciar uma quimioterapia hoje pelo SUS. Os hospitais estão sucateados. O povo brasileiro merece passar por isso. Que tenha mais melhoria para o deficiente. É contra uma violência de uma criança que não tem um colégio bom para estudar. É que o governo olhe para o povo, porque nós somos uma democracia. E o brasileiro associou a deficiência dos serviços públicos à corrupção. Existe uma cultura de corrupção no Brasil que vem desde o Império, passou pela República e continua dominando o nosso país. Nós queremos um país honesto e transparente. Questionou os representantes eleitos e exigiu ter voz nas decisões. Um debate que se põe aí nessa questão é justamente se a democracia deve ser representativa ou direta. Você avançou economicamente, você avançou politicamente, você avançou em direitos, você avançou em democracia. Então eu quero mais. O gigante acordou! O gigante acordou! A população resolveu intervir em pautas específicas. Rejeitou as propostas de emenda à Constituição que tiravam poderes do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público. Levantou as mais diversas bandeiras, locais e nacionais. A indignação não excluiu o bom humor. Tem uma coisa lúdica e é bom que tem. Você tenta se compor e se você encontra pessoas que pensam como você ou que pelo menos expressam alguma coisa parecida, você vai junto. Juntos, com ideias diferentes, mas com uma insatisfação comum. Falta muita coisa ainda. O Brasil tem muito que melhorar. Nós merecemos isso. Só que é o que está na Constituição mesmo. Frustrações medidas pelos institutos de pesquisa. Em julho, o Data Senado coletou a opinião de 9.064 pessoas pela internet, das quais 39% participaram dos protestos. Os entrevistados consideraram a deficiência dos serviços de saúde e educação a principal causa das manifestações, seguida pelo combate à corrupção, excesso de impostos, gastos com a Copa do Mundo, criminalidade, tarifas elevadas de transporte público e o projeto da cura gay, que considera a homossexualidade uma doença. Em Brasília, os manifestantes chegaram à cúpula do Congresso Nacional. Brasília, ninguém se associa com o Congresso. O Congresso é visto como uma coisa externa, né? Como algo do mundo político. E foi interessante, eu achei para mim, pelo menos foi surpreendente, ouvir os manifestantes gritando: o Congresso é nosso. No auge dos protestos, em 20 de junho, 3 milhões de pessoas saíram às ruas. Em São Paulo, mais da metade eram jovens de até 25 anos, segundo o Datafolha. Se você parar para pensar, né, que para ter participado das grandes mobilizações de massa que ocorreram no Brasil nos anos 80, a pessoa tem que ter pelo menos 40 anos, né, você vai ver que a maioria das pessoas que estão indo às ruas hoje jamais vivenciaram uma experiência como essa. Foi um pensamento que surgiu de todo o povo, que mostra que a indignação é coletiva. Pode não ter uma liderança ou poucas lideranças, mas muitas com certeza tem. Os protestos deixaram as autoridades sem saber com quem negociar. Estas nós não sabemos ainda. O parlamento continua aberto ao povo e ter a humildade e a compreensão de que a política ela tem que se reinventar sempre. Manifestações que recusam bandeiras partidárias. O pessoal diz, é de direita, a de esquerda, não. Nós somos horizontais. Essas são ideias que a gente escuta nos movimentos sociais há muitos anos, mas que no Brasil estava sendo substituído um pouco por uma ideia de que a democracia era algo que a gente ia construir dentro das instituições políticas. As ruas atraíram todos os tipos de ideologia, a maioria pacíficos. A gente é totalmente a favor da paz. Mas também radicais, que destruíram lojas e bancos, depredaram prédios públicos, agrediram jornalistas e policiais. Quase sempre os atos de vandalismo foram cometidos à noite, com o rosto coberto, para dificultar a identificação. Esses vândalos deviam ser exilados do país, porque eles não amam a nação, eles amam a bagunça. Se eles estão destruindo o patrimônio público, eles estão destruindo a própria casa. Nada do que a gente possa analisar esconde a beleza da manifestação
e a importância social dela. Estou muito feliz de estar vendo meus jovens na rua. Não só os jovens, como o povo em geral. Valeu! É a democracia que permite aos brasileiros se manifestar e também interferir nas políticas públicas, como, por exemplo, participar do orçamento. Na Lei Orçamentária de 2011, o governo do Distrito Federal incluiu cerca de 500 obras sugeridas pela população. O orçamento participativo, implantado em cidades e estados, é uma experiência que formaliza a negociação entre o governo e os cidadãos. A comunidade se reúne em plenárias convocadas pelo poder público e decide quais são as obras prioritárias nas áreas não alcançadas pelos grandes programas de governo. Mas a indicação das obras não garante a execução. No primeiro semestre do ano passado, apenas 10% dos projetos foram concluídos. A gente apresenta nossas propostas, nós agora vamos ter que acompanhar a aprovação na Câmara Legislativa, depois temos que ir para ver no que consiste a proposta. O orçamento participativo é muito mais discurso do que prática, né? Não dá para retroceder nessa política, até o próprio cidadão exige isso. Na estrutura do Estado brasileiro, existem diversos espaços formais de interação entre a administração pública e a sociedade, como conselhos, conferências e ouvidorias. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que os programas de governo estão adotando cada vez mais essas instâncias de participação popular. Em 2002, 81% dos programas federais tinham interfaces entre o Estado e a sociedade. Em 2010, o número aumentou para 92,1%. Essas formas de interação incluem aí, variados formatos. Os mecanismos de participação mais utilizados entre 2002 e 2010 foram reuniões com grupos de interesse, discussão em conselhos setoriais e ouvidorias. 35,1% dos programas que estabeleceram diálogo com a sociedade eram da área de proteção e promoção social, 32,5% da área de infraestrutura, 16,4% relacionados ao meio ambiente e 16,1% à área de desenvolvimento econômico. Nas áreas de política social, a participação e a relação com a sociedade na formulação das políticas já é um fenômeno mais antigo, já vem desde a década de 80 em algumas áreas, se fortalece na década de 90 e continua expandindo nos anos 2000. A Constituição de 1988 estabeleceu que a sociedade deveria participar das decisões sobre as políticas públicas e do controle da gestão. Os conselhos setoriais foram os espaços criados para o exercício dessa participação, nos municípios, nos estados e na União. Atualmente, existem no país 42 conselhos nacionais, atuando em quase todas as áreas que demandam políticas públicas. Essas formas que são mais institucionais, elas são essenciais para dar uma regularidade para esse processo. O Conselho Nacional de Assistência Social é formado por representantes do governo, das entidades assistenciais, dos trabalhadores do setor e dos usuários do sistema. Eles se reúnem periodicamente para discutir as políticas públicas e deliberar sobre ações governamentais. O diálogo nem sempre está livre de conflitos. Somos de campos diferentes, mas que temos que estar juntos fazendo essa construção. O governo não cria esse espaço. Esse espaço é conquistado pela sociedade. O espaço mais amplo de participação social na discussão das políticas públicas são as conferências temáticas, realizadas em todos os níveis de governo. De 2003 a 2010, foram 74 conferências nacionais. Segundo o IPEA, 10 milhões de pessoas participaram dos encontros, o que representa 6,5% da população brasileira.
Hélio já participou de 3 conferências nacionais. Ele representa a pastoral das pessoas com deficiência. Quem primeiro manifesta a sua indignação, manifesta as suas necessidades, tem possibilidade de alcançar, né, os seus anseios. Um conceito novo que ainda precisa ser melhor compreendido e explorado no Brasil: economia criativa. Afinal, o que é criatividade? Criatividade trata de fazer algo que possa contribuir por meio do potencial de criação, né, para se alcançar melhores resultados, seja por meio de um produto ou de uma solução. Isso exige uma metodologia, uma pedagogia diferente. A pedagogia do incentivo, do respeito à criatividade. O fenômeno não é novo. Desde o início dos tempos, boas ideias vêm ajudando a encontrar soluções para velhos e novos problemas. A descoberta do fogo, por exemplo, mudou o rumo da humanidade. Dominá-lo permitiu ao homem pré-histórico se aquecer, proteger-se dos predadores e cozinhar os alimentos. Outras grandes inspirações permitiram a invenção da roda, da escrita, da penicilina e da tão popular internet. Mas a criatividade também pode estar nas pequenas coisas. Por exemplo, essa cestinha, né, que normalmente a gente utiliza o quê? Para guardar coisas. Tá? O que a gente observa? Um novo uso foi dado a esse objeto aqui. Ou seja, isso aqui é uma maneira de olhar isso aqui de um outro ponto de vista. Matéria-prima de inovações, a criatividade é a base de uma economia que ganha cada vez mais espaço: a economia criativa. O conceito vem do termo indústrias criativas, inspirado em um projeto australiano. O primeiro-ministro australiano disse que a Austrália tinha grande vocação para se tornar uma nação criativa. E aí a palavra criatividade foi associada às indústrias do simbólico da comunicação, às indústrias da cultura. Esse conceito vai ser tomado pelo John Majors na Inglaterra e eles criam um ministério das indústrias criativas. A Inglaterra se torna uma grande referência. O Reino Unido identificou 13 setores com potencial para a criação de riqueza e geração de empregos e que nascem da criatividade, habilidade e do talento individuais. O movimento ficou conhecido como Creative Britain. A experiência deu tão certo que virou referência mundial. Essas atividades mais ligadas à criatividade, elas eram potencialmente geradoras de emprego, empregos de qualidade, empregos com muito conhecimento e não poluentes, ou seja, dentro de uma economia mais contemporânea. Segundo a Unesco, o comércio mundial de bens culturais saltou de 39 bilhões de dólares em 1994 para 59 bilhões em 2002. O problema é que os benefícios ainda se concentram fortemente no Reino Unido, nos Estados Unidos e na China. A América Latina e o Caribe juntos não representam mais de 3% do mercado. No Brasil, a economia criativa começou a ser discutida em 2004, durante encontro em São Paulo da UNCTAD, braço da ONU que trata de desenvolvimento. Mas só 8 anos depois, o país criou a Secretaria de Economia Criativa. A missão? Propor, colocar em prática e monitorar políticas públicas para o desenvolvimento local e regional, priorizando o apoio aos profissionais e aos micro e pequenos empreendimentos criativos. Quando a gente fala de economia da cultura, a gente está falando especialmente da economia voltada ao patrimônio cultural, que tradicionalmente a gente divide em patrimônio cultural material e imaterial, e a economia das artes, as dinâmicas econômicas que envolvem as artes, como a dança, a música, também as indústrias culturais, como o cinema, como a indústria do livro, também as chamadas criações funcionais. É o caso da moda, é o caso do design, é o caso também da arquitetura e do urbanismo. Esse novo olhar recai também sobre os modelos de negócios, baseados agora no uso de redes de colaboração entre os agentes, na exploração de canais alternativos de distribuição e no uso de novas tecnologias. Veja a seguir o sistema de monitoramento de desastres naturais, as obras de transposição do Rio São Francisco, as riquezas e problemas do Cerrado. O Repórter Senado volta em instantes.